E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um Café Missionário. Hoje eu estou com a Fran, que é a esposa do Eduardo, que eu já trouxe aqui uma vez, e ela vai falar um pouco sobre como Deus chamou ela para a missão, como que foi a experiência com a missionária, né? O que Deus direcionou. Vamos conversar bastante aqui, então fica com a gente. Fran, fala um pouco sobre o seu início. O que te despertou sobre missões? O que te chamou para isso? Olá pessoal, então, os meus pastores, na verdade o meu pastor é meu irmão, e eles têm um trabalho nos ribeirinhos, então eles que trabalham lá e pastoreiam aquele local lá do Baixo Amazonas. E eu cresci ali na região do Baixo Amazonas e eu morava com os meus pais, morava no próximo onde eles estão morando hoje, a comunidade onde eles moram, eles fazem um trabalho ali com a igreja local e com a comunidade. Então eu já conhecia o trabalho e foi através da vida deles que eu fui alcançada para Cristo. E quando eu estava morando com os meus pais, eu tive esse anseio de servir na obra. Então, com os meus 15 anos de idade, eu resolvi sair da casa dos meus pais e ir morar com eles para servir com eles na igreja, no trabalho que é feito ali com as crianças, com os jovens. Então seus pais, eles já eram missionários, tipo, eles já, de certa forma, eles já faziam um trabalho missionário. Então, os meus pais não são cristãos, é o meu irmão. Seu irmão, é o meu irmão, que é o meu entendi. pastor, que já fazia o trabalho missionário ali. Seu irmão fazia e você foi morar lá para participar desse trabalho. Isso, eu fui para servir eles lá na igreja. Entendi. Servir no trabalho, porque assim, como eu moro naquela região, então eu conheço as comunidades ribeirinhas. Eu sei a necessidade que tem de obreiros para servir no local. E diante disso, eu decidi ir para ajudar na obra. Entendi. E hoje assim, você, pelo fato de ser mulher, você enfrenta alguma dificuldade além sobre o chamado missionário, né? Sei lá, algum preconceito, ou às vezes as pessoas não dão atenção. Qual é a sua luta hoje como missionária? Primeiro pelo fato da mulher talvez não ser vista, talvez como uma pessoa que sozinha ela consegue ir num lugar e ela consegue desenvolver algo. E eu tive como exemplo a minha pastora, que ela é missionária da MCM, da Missão Cristã Mundial, e ela enfrentou muitas barreiras ali naquele local. Primeiro porque no Baixo Amazonas as mulheres não são tão valorizadas, e por ela estar ali naquele local e evangelizar, ela enfrentou dificuldades. Sim. E mais do que eu, porque eu já era daquela região ali, eu não nasci ali, mas eu cresci na região do Baixo Amazonas. Você já conhecia a cultura? Eu já conhecia a cultura. Entendi. Então eu já conhecia as dificuldades, então assim, não era algo tão difícil para mim, porque como eu já estava ali naquele local, então era algo já mais natural para mim, que eu sabia lidar um pouco mais com a situação. Mas com certeza, quando você se envolve com missões, você tem essa visão de ir num lugar, você evangelizar, você trazer a mensagem de Cristo, você sofre, querendo ou não, algumas barreiras dependendo da cultura daquele lugar que você vai estar. Sim. E vocês estudam antes a cultura do local? Por exemplo, vocês estavam numa escola missionária. Vocês estudam antes? Como que é feito esse preparo nessa parte assim do ID? Vocês estudam a cultura? Como que seria? Então, ali na escola, os pastores sempre eles falam pra gente que aonde é o local que a gente deseja ir, servir, a gente conhecer primeiro a cultura. Primeiro, porque quando eu conheço, eu sei como eu vou lidar com aquela pessoa daquele lugar. Quais são os costumes daquele lugar, entendeu? Como eu devo me comportar naquele lugar, ou até mesmo chegar a evangelizar aquela pessoa. Então, assim, é algo que a gente já tem ali na escola, essa noção de conhecer a cultura, até porque para quando a gente chegar no lugar, não ter aquele choque tão grande por ser de outro lugar. E lá onde vocês vão lidar mesmo com brasileiros? Ou são indígenas? Ou qual é a cultura do lugar, né? No caso ali dos ribeirinhos que vocês vão conhecer. Então, os ribeirinhos, eles não são índios.
porém eles são descendentes de indígenas, negros, brancos. Misturado então é a mesmo. miscigenação dessas raças, sabe? E até como eu falei com o Eduardo, que ele não conhece o lugar, né? Eu já conheço. Lá também tem comunidades quilombolas naquele lugar também. Entendi. Então, assim, o povo ribeirinho é um povo, assim, que vive, assim, dependendo de comunidades, se são mais distantes, são mais próximas de cidades, mas tem comunidades que são mais distantes, então não tem água encanada, não tem energia elétrica, é um povo que mora na beira de um rio, entendeu? No meio da mata, então, assim, é um povo muito fechado. Para você entrar naquele lugar e você começar a ter uma liberdade, a eles te darem uma liberdade para você se aproximar um pouco mais deles e começar a, talvez, um discipulado, com o tempo. Você tem que ter paciência de passo a passo até eles te darem liberdade para você começar algo mais profundo com eles, porque é um povo fechado. E como que hoje, estatisticamente falando, está a situação dos ribeirinhos no Brasil, né? Você tem alguma estatística de evangelização? Então, segundo uma pesquisa, fala que há 37 mil comunidades ribeirinhas, tanto no Alto como no Baixo Amazonas. E dentre essas 37 mil, há 10 mil que não são evangelizadas. Não tem igrejas cristãs nesses lugares. Gente, quando a gente pensa sobre isso, a gente pesquisa essas questões, a gente vê que a gente está falando de Brasil. Então a gente está falando de outra nação, a gente está falando da nossa terra, do nosso país. O quanto de comunidades ribeirinhas não são evangelizadas ainda. Comunidade talvez tem 10 famílias numa comunidade, numa vilazinha, perto de um rio, sabe? Que infelizmente não tem tantas oportunidades como uma pessoa que vive na cidade, que tem assim de esquina a esquina uma igreja. Lá não existe isso, tem muitas comunidades que não tem nada. Os meus pastores, além da comunidade onde eles moram, que é próximo da cidade, que tem uma igreja lá já, né, implantada, tem uma outra comunidade que eles começaram o trabalho. Nessa comunidade não havia nada, não tinha, tipo assim, nenhum missionário, nenhum cristão que fizesse um trabalho ali de evangelização, não tinha isso. Então eles viram aquela comunidade, viram que não tinha nada, eles começaram a evangelizar. E graças a Deus, hoje já tem um templo lá, né? Já tem irmãos que conhecem a verdade de Cristo. E para a glória de Deus, já tem até um casal de obreiros que, quando os meus pastores não estão, eles ficam responsáveis pela igreja, naquele lugar. Então a necessidade do campo no Brasil, então são milhares e milhares de pessoas então, que ainda moram nos ribeirinhos e que ainda não têm um acesso ao evangelho. E aí essas pessoas, elas ficam, geralmente, quais são as religiões que elas seguem? Elas seguem as próprias religiões? Fica indígenas? Como que fica nesses casos, esses lugares? Incrível, assim, por incrível que pareça, há comunidades que não têm igreja cristã, mas tem uma igreja católica, digamos assim, são em algumas só. E assim, é um povo que é muito supersticioso e tem muitas crenças. Então assim, nessas comunidades misticismo, pequenas, né? Vira uma bagunça. Muito isso. Então tem comunidades pequenas que, assim, se a pessoa não é uma macumbeira, ela frequenta esse tipo de lugar. Então, assim, são pessoas que infelizmente estão muito longe da verdade, porque o diabo prende elas, assim, debaixo de mentiras. Então, assim, é um povo que sofre muito medo, sem, né? Perspectiva de vida, não né? Tem, tipo, não tem isso. Não tem essa mentalidade, vou sair, vou me tornar, sei lá, que seja um empresário, vou sair, vou fazer faculdade, tipo, vive ali e morre ali, né? Isso. E é um povo assim que tá muito preso às mentiras de Satanás. Então, assim, por isso assim que eu e o Eduardo, nós queremos começar um trabalho discipulado com os adolescentes e jovens. Sim. Por quê? Por eles estarem nesse lugar, nessa condição, a maioria deles se envolve com a prostituição, principalmente as meninas. Então, assim, é natural ali no meio deles, menina de 14, 15 anos, grávida já, com o bebê no colo. Então, assim, é normal para eles. Não é algo que escandaliza. Menina de 13 anos. E os jovens, os meninos, a maioria está envolvido nas drogas. Né? Então, assim, é um povo, assim, que não tem aquela coisa, sabe? Tipo assim, a minha vida, eu quero ter algo que não tem perspectiva, né? Não existe, sabe? Não tem isso.
Assim, para a gente fechar então, que você diria assim para as pessoas que estão, para quem estiver assistindo, o que você pode dizer assim, uma mensagem assim final, seja a respeito dessa missão, seja a respeito do chamado missionário, o que eles podem fazer, né, para estar ajudando? Sabe, eu acredito que como igreja de Cristo, nós temos uma responsabilidade ou de ir, ou de orar por aqueles que já estão no campo missionário, ou por aquele lugar que ainda não tem nenhum missionário, mas que nós acreditamos que Deus pode se revelar àquele povo. Então, assim, eu acredito que é tempo da igreja se levantar e orar pelos povos alcançados, seja ribeirinhos, seja índios, seja nordestinos, seja africanos, asiáticos. Então, assim, sabe, é tempo de orar pelos povos alcançados. É tempo de clamar pelos perdidos, que hoje talvez estão em condição de condenação, mas que orar para que Deus alcance essas vidas. Esse tempo, Jesus está voltando. Nós, como igreja, precisamos nos movimentar para que Ele retorne mais rápido. Amém, é verdade. Jesus está voltando. Não dá mais tempo, gente, para brincar. Não dá mais tempo para brincar de casinha, de construir casinha, de ganhar dinheirinho. É tempo de investir no reino, investir em missões. Então, vou deixar também o Instagram da Fran e do Eduardo aí na descrição. Vocês podem entrar em contato com eles se vocês quiserem ajudar nesse ministério, seja orando, seja financiando, investindo, né, nestes missionários. E é isso, muito obrigado por ter vindo aqui no canal. E galera, se inscreve, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Orem pelos povos ribeirinhos. São muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Amém? Até a próxima!